Vamos lá, Caião? Vamos. Vamos falar da espada? Vamos. Do que quiserem falar. Eita, Caião. É. Caião, meu querido, Deus continue abençoando e usando vocês. Amém. Vocês são bênção na minha vida. Amém. Caião, meu queridão, eu engoli uma doença autoimune. Preciso ficar livre dela. O nome da pessoa é doença espada. Deixa eu explicar. Antes dessa doença, eu era uma pessoa ingrata, feia, murmuradora. Quando fiquei doente, tirei mais de 1 ano de licença. Fui revendo minha vida e me transformando numa pessoa melhor, sabe? Tenho 4 anos de tratamento e criei uma doideira na minha cabeça. Caião, uma espada que preciso me libertar. Tenho medo de ficar curada e voltar a ser aquele ser feio que eu era. Acho que Deus usa a doença como um espinho na carne de Paulo para que eu sempre lembre que eu tenho que continuar a ser um ser melhor. Sei que Cristo me quer livre, mas criei essa loucura em mim. Me ajuda, Caio. Além disso, nos últimos 3 meses, tive um efeito colateral do remédio. Fiquei internada, reação anafilática. Agora me recupero em casa. Ore pela minha cura, Caião. Quero sair dessa. Um grande beijo. Ela chega a dizer o nome da doença? Não fala. Não, né? Autoimune. Só diz que é autoimune. Sim. E o que... Ela chega... Sim. Pois não. Pode falar, cara. O que no centro da carta dela aparece é essa angústia. O medo de ficar curada, porque foi essa doença autoimune que a quebrantou, Sim. que a melhorou, que a expandiu, que a humanizou em Deus. Então, como ela encontrou um tesouro maior do que a saúde física, ela está com um medo enorme de que, voltando a ter saúde física, ela não se garanta. Ela está com medo, tipo assim, um cara que tinha 2 pernas e um corpo legal, aí de repente fica atrofiado de uma delas e querendo ficar curado, mas durante a atrofia ele, que era um arrogante, soberbo, extremamente intragável, se converte e se torna um cara legal, e ele mesmo vê isso. E vê que se não for aquele processo de fragilização, possivelmente ele não teria chegado àquele nível de autopercepção e nem de consciência. Isso. Aí o cara fica morrendo de medo de ficar curado e depois que voltar a andar por caminhos diferentes, usar a força para ir para longe da vontade de Deus. Quer dizer, o que existe nela é uma compreensão pela metade do significado do que Paulo disse: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O Senhor disse a Paulo isso aí. Ela compreendeu pela metade. Ou quando Paulo diz que nós devemos nos gloriar nas próprias tribulações, porque a tribulação produz mudanças na gente. Aliás, a palavra produz aparece no Novo Testamento quase sempre ligada à tribulação. No Novo Testamento, o poder mais produtivo no ser humano, no mundo caído como o nosso, é a dor. Mais do que a alegria, mais do que a dor quebrantada é o que produz as grandes mudanças de consciência e os grandes aprofundamentos do espírito. Então, essa experiência do quebrantamento, que o Novo Testamento associa a tribulação à produção de coisas boas, é um fato. Todo dia quase eu ressalto isso aqui explicando alguma coisa a alguém. Às vezes até digo, não, essa pessoa infelizmente vai ter que ser atropelada para poder ter uma esperança. Não é? Às vezes quando você fala isso. Às vezes a gente tem que... Outro dia eu aqui, quantas vezes, mas semana passada mesmo, esta semana, eu falei para uma pessoa: eu desejo sobre você angústia
tormento, aflição, porque do jeito que você está, só um privar-se, um desnudar-se de tudo, um falir de tudo que colocará você na posição ideal para a conversão, porque pela via da saúde, do bem-estar, você só vai ficando cada vez pior, cada vez mais arrogante. De vez em quando eu mando esse recado aqui, todo mundo já ouviu, e o que eu falo sobre a relação de dor e conversão e transformação e santificação num mundo caído, também todo mundo conhece, eu venho falando disso há anos e décadas. O que eu tenho a dizer a você, minha amiga? Por que você conhece pela metade só? E olha que você hoje já é uma raridade, hein? Porque no passado, você encontrava de vez em quando pessoinhas com esse conflito dela. Eu me lembro quando eu comecei a pastorear, eu encontrava muita gente que diz isso para mim. Tipo, pastor, antes de eu sofrer disso ou daquilo, não necessariamente de uma doença, mas de alguma limitação, eu era assim, 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 assim. Ou antes de eu perder isto e aquilo, eu era assim, assim, assim. Depois, no processo, eu fui entendendo isso assim, assim. E hoje eu sou essa pessoa. Agora estão me oferecendo um emprego melhor do que o que eu tinha antes. Agora isso, agora aquilo. E eu estou morrendo de medo de, voltando a ter e a ser e a poder as mesmas coisas, vai ter mais um pouco. Mais um pouco eu retroceda. Então fica aquela angústia de quem ainda se banca diante de Deus. Esse é o problema dela, que ela não notou ainda. Ela só vive essa agonia porque ela acha que ela se banca diante de Deus nesta fragilidade. Ou seja, a fragilidade ela não trouxe. Nem queria, né? Quem é que pede a Deus uma doença autoimune? Deus me livre. E a ela também, a todos nós. A doença veio sem pedir permissão e se instalou nela. Mas uma vez que se instalou, começaram as mudanças. Ela não pediu a doença veio. E ela também não necessariamente pediu as mudanças aconteceram. Na marra. Por graça e intervenção divina. Aí agora ela está começando a divisar a possibilidade de se curar. Talvez ela já pudesse até estar curada se ela não tivesse, por tanto tempo, carregado dentro de si a suspeição de que a saúde pode adoecê-la espiritualmente. Que é a angústia dela. Ela tem medo que voltar a ter saúde física a adoeça. Aí o corpo fica esperando isso, né? O corpo claro, não se cura, ela fica guardando esse limite, essa validade. Botou essa linha. Aí o corpo diz, por que eu vou correr esse risco? É o oposto do cara que atropela a rua ali naquele vídeo, que atropela o caminhão. É ela. É o oposto. A rua está limpa, ela pode passar, mas ela não passa porque ela imagina o caminhão vindo. Ela sofre do mal oposto. Ela sofre de excesso de precaução. Sim. Porque ela ficou tão traumatizada com quem ela era antes... Depois que ela recebeu algo maravilhoso, que agora ela tem pânico de fazer o retrocesso. E não é o caso, querida. Jesus limpou a rua. Você pode atravessar porque não vem caminhão. Não vem. Você não vai levar um susto desse. Pode ir até o fim, porque não haverá isto. Jesus, eu quero pedir que tu fortaleças o coração da tua filha, confiando na tua graça, sabendo que não somos nós que nos bancamos, nenhum de nós se mantém em pé, nenhum de nós é suficiente para estas coisas. Nós somos totalmente carentes de ti, da tua glória, e dependentes de ti. E se estamos em pé, porque o Senhor nos sustém e nos susterá. E ainda que tropecemos, o Senhor nos levantará. E se cairmos, já cairemos de joelho e nos poremos em pé de novo. Senhor, graças. Porque em teu nome não haverá tombo nesta vida que nos deixe na situação de prostrados sem que queiram levantar-se. Nós somos daqueles que se põem em pé e andam. Amém, Senhor. E continuam a obedecer. E não dão prazer de choramingos culpados e perenes ao diabo.
porque sabem que o sangue de Jesus já os purificou de todo o pecado. E sabem que a graça que nos quebrou para nos converter é a mesma que é poderosa para nos manter em pé, enquanto nós andamos saudáveis, porque tudo podemos naquele que nos fortalece. É nesse poder que, em nome de Jesus, eu peço que tu a cures agora e que ela aceite ser curada. Amém, Senhor. Sem medo. Por misericórdia. Fica curada. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Depois me conte aqui a sua Amém, história. Senhor. Graças a Deus. Me conte. Porque Deus vai realizar infinitamente mais do que tudo que você pensava ou imaginava quando escreveu hoje aqui pedindo essa ajuda. Eu tenho certeza disso. Totalmente.